A cultura, ela nasce como um mecanismo de coordenação social. Uma definição que é bastante conhecida no mundo corporativo é que cultura é resíduo de sucesso do passado. Os acordos relacionais que foram feitos no passado e que a gente está sustentando, muitas vezes ele não tem o menor sentido de ser sustentado hoje. Ela é um convite de conversa e de troca para permitir com que você tenha vitalidade naquele ecossistema ou naquele lugar que você atua. Olá, meu nome é Marcos Pittini e hoje o nosso vídeo fala sobre cultura organizacional. Eu diria, o grande convite desse vídeo é esse olhar não só de entender um pouquinho do que é a cultura de uma forma mais didática, das suas limitações, mas também de perceber que a cultura ela é o que te permite se manter vital num sistema, nutrindo o sistema e se nutrindo desse sistema. Então imagina as duas primeiras pessoas que surgiram no mundo, que de repente elas não se conheciam e não se encontravam, e de repente elas se encontraram. Seguramente ali deve ter tido algum receio, uma série de perguntas ali nasceram. E aí essas pessoas, ao se encontrarem, vamos imaginar que fizeram um acordo do tipo, eu planto aqui, você planta ali, eu caço aqui, você caça ali. E aí essas pessoas, ok, fazem esse acordo, voltam para suas tocas, sei lá, e se encontram novamente e percebem que aquele acordo está sendo respeitado. Então, acho que a primeira reflexão, assim, a cultura, ela nasce como um mecanismo de coordenação social. Então, um outro ponto é, toda vez que aqueles acordos, que a gente pode chamar de acordos relacionais, eles são sustentados, ou seja, toda vez que a gente encontra de novo com aquela pessoa e aquele padrão se repete, há um sentimento de segurança na relação. E claro, que é uma segurança para aquelas pessoas que compactuam daquilo. Não à toa, quando você se defronta a uma nova cultura que você desconhece, a primeira sensação que a gente costuma ter é uma pergunta: o que eu faço aqui? Quando você visita a casa de alguém, ou quando você vai numa empresa que você nunca foi, ou quando você vai para um país que você nunca visitou, ou quando você entra numa área da sua cidade que eventualmente você nunca foi, então aquilo te causa dúvida e naturalmente te causa insegurança. Então a cultura ela tem esse papel de dar esse sentimento de segurança para as pessoas. Ao mesmo tempo que ela tem um papel de dar uma certa estabilidade, de que eu não preciso pensar sobre isso. Eu navego em cima dessa teia de acordos. E isso também dá eu vou chamar, uma eficiência. Porque imagina você chega numa reunião numa empresa e você tem que estabelecer todos os acordos relacionais que você vai fazer ao trabalhar. Então é um trabalho enorme que você tem que fazer para isso acontecer. Então a cultura ela traz uma eficiência porque são perguntas que não precisam ser feitas. Então esse é o lado, vamos dizer, forte, vamos dizer, de uma cultura. Ao mesmo tempo que tem um lado perverso, que a gente vai olhar um pouco para isso também. Porque o lado perverso é todo o contrário disso. Se a gente for olhar, por exemplo, os acordos relacionais que foram feitos no passado e que a gente está sustentando, muitas vezes ele não tem o menor sentido de ser sustentado hoje. Um grande risco que existe em relação à cultura é que as pessoas vão aderindo àquilo sem refletir muito bem do porquê, sem questionar muito, sem muito espaço para questionar, e mais, elas vão se identificando àqueles padrões. Então elas se autodenominam, eu sou brasileiro, eu sou corintiano, eu sou católico, eu sou... Então elas vão se denominando e muitas vezes essa identificação não permite comunicação com quem não é. Então você expurga aquilo que é feito diferente daquilo que você acredita. Geralmente a visão de cultura ainda é o que eu diria um pouco egocentrada. Então a gente fala sobre a nossa cultura.
a nossa cultura é muito forte, a nossa cultura isso, a nossa cultura aquilo. Até porque, né, quando você olha para uma definição que é bastante conhecida no mundo corporativo, é que cultura é resíduo de sucesso do passado. O que é isso? Toda vez que algo foi feito naquela organização e que trouxe sucesso, há um sentimento positivo, emocional naquele sistema e as pessoas querem repetir aquilo. Então, eu adoto um determinado comportamento, aquele comportamento é tido como sucesso, e aqui sucesso a gente não está querendo dizer que ganhou dinheiro ou perdeu dinheiro, mas sucesso para... Né? Então, por exemplo, eu deixei de falar alguma coisa numa reunião e o meu chefe veio e falou, muito bem, que bom que você não falou nada na reunião. Então aquilo é sucesso, aquilo foi tido como sucesso, teve um reforço positivo em relação ao comportamento que você adotou naquela organização. Então toda vez que há um reforço positivo, há um sentimento de sucesso. E aquilo vai se perdurando dentro da organização. E de novo as pessoas vão se identificando aquilo. E inconscientemente vão replicando aquele comportamento. Há hoje um conceito de que as organizações, ou a cultura das organizações, diz respeito só a ela. Mas se a gente parar para pensar, como a gente falou no começo, quer dizer, a cultura ela é um acordo relacional. E ela não é um acordo relacional exclusivo para o meu clã. Ela, sim, ela tem uma... Né, eu compactuo questões relacionadas àquilo que eu chamo do meu clã, da minha organização, mas essa organização precisa conversar com outras organizações. Se eu, como empresa, por exemplo, adoto uma postura, vamos dizer aqui, que para uma outra empresa é considerada como antiética, ainda que eu tenha um produto ou um serviço de alto valor agregado e naquela outra cultura aquilo não é aceito, eu não vou conseguir manter a minha organização viva. E quanto mais empresas não acolhem essa sua forma de atuação, naturalmente você vai perdendo a sua força naquele sistema. Então eu preciso entender, né, o que todo o sistema de alguma forma me chama, me pede, para eu poder adotar, vamos dizer, escolhas ou acordos relacionais que me permitam ficar vivo naquele sistema. A cultura não é algo que você define por si, né? Como eu diria, de forma egocentrada. A cultura ela é uma comunicação com todas as partes daquele ecossistema. Sejam os colaboradores, sejam fornecedores, sejam seus que são chamados competidores ou players que fazem a mesma coisa que você faz, enfim, sejam as instituições que regulam aquela indústria. Então, quanto mais antenado e conectado eu estou em relação ao que está acontecendo nesse meu redor, maior a minha sensibilidade e possibilidade de me adaptar a isso. Então a cultura, né, ela é um convite de conversa e de troca para permitir com que você tenha vitalidade naquele ecossistema ou naquele lugar que você atua. Por exemplo, uma analogia que eu faço, se você pensa no sistema, no corpo humano, você tem os diversos órgãos ali que juntos estão fazendo com que aquele corpo tenha vida. A analogia é a cultura, ela é as veias, né? Ou as artérias, porque é ela que comunica um órgão com o outro. E se a sua artéria está ou não está comunicando, né? Ou ela está obstruída, ela tem sujeira, não vai chegar os nutrientes necessários para que haja uma troca e aquele sistema inteiro de alguma forma vai se comprometer. Ou você vai acabar definhando, vamos dizer, e alguém vai ocupar o seu lugar para poder sustentar aquele lugar de contribuição, porque cada um tem o seu lugar de contribuição no sistema. Então o convite desse vídeo é poder observar que a cultura ela é aquilo que te torna vivo dentro de um ecossistema. Então, diferente até do que muitas vezes é preconizado, né? De que a cultura às vezes fica como um elemento de menor vitalidade, mas a cultura é o que torna vital aquele organismo naquele sistema.